Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que eu conheci através de um filme chamado Na Teia da Aranha, tá disponível na Netflix. Lá no meio do filme eles comentam sobre esse caso, então como eu não conhecia, eu fui atrás, pesquisei um pouco, achei interessante trazer aqui pro canal. É um caso super antigo, lá da década de 30. Eu já trouxe há um tempo atrás um que era mais ou menos dessa década também, um caso bem antigo, então esse foi o escolhido de hoje. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso do sequestro do bebê Lindenberg. Em 1927, o aviador Charles Lindbergh ganhou fama mundial ao ser o primeiro homem a cruzar o transatlântico sozinho em um avião, numa viagem que durou 33 horas, partindo da costa ocidental dos Estados Unidos até Paris, na França. Tal feito fez com que Charles fosse uma das figuras mais notórias do seu país naquela época. O homem se casou com uma mulher chamada Annie Morrow em 1929. Ao todo, o casal teve 6 filhos, mas nesse caso vamos falar sobre o primeiro filho do casal, Charles Augustus Lindbergh Jr., que nasceu no dia 22 de junho de 1930. No dia 1º de março de 1932, Charles Jr. estava com 1 ano e meio e foi colocado para dormir em seu quarto às 8 horas da noite, pela enfermeira da família chamada Betty Gawn. Mais ou menos às 9h30 da noite, sua mãe estava tomando banho e escutou um barulho esquisito vindo do quarto do filho, mas ela não se preocupou em procurar, acreditou que fosse apenas o barulho, alguma coisa caiu, alguma coisa do tipo, então ela não se importou. Seu marido, Charles, estava no andar debaixo da casa e ele também ouviu um barulho estranho, mas ele também não quis ir atrás, também pensou que alguma coisa tivesse caído e deixou aquilo de lado sem se preocupar muito. Às 22 horas, a enfermeira voltou para o quarto e não encontrou o bebê na residência. Os 3 procuraram em todos os cômodos da casa, mas não havia nenhum sinal do bebê Charles. Quando verificaram no quarto do bebê, eles encontraram uma nota de resgate, contendo uma caligrafia e gramáticas ruins, em um envelope perto da janela. Na nota, era o pedido de recompensa de $50 mil pelo resgate do bebê. Com uma arma, Charles andou pela casa e pelos jardins com o mordomo da família. Eles encontraram impressões no chão perto da janela do quarto do bebê, pedaços de uma escada de madeira e um cobertor de bebê. A polícia foi chamada logo em seguida. Os policiais do estado de Nova Jersey realizaram uma extensa busca na casa e nos arredores. Depois da meia-noite, um especialista em impressões digitais examinou a nota de resgate e a escada. Nenhuma impressão digital ou pegada utilizável foi encontrada, levando os especialistas a concluir que os sequestradores usavam luvas e tinham algum tipo de pano nas solas dos sapatos. Nenhuma impressão digital de adulto foi encontrada no quarto do bebê. Em um exame aprofundado da nota de resgate por profissionais, eles descobriram que tudo que foi escrito na carta foi pela mesma pessoa. Eles determinaram que, devido ao inglês estranho, o escritor deveria ser estrangeiro e que estava há pouco tempo no país. Para tentar identificar o sequestrador, a polícia viu que a escada de madeira foi feita por alguém que sabia mexer com madeiras. A escada foi examinada em busca de impressões digitais, mas nenhuma foi encontrada. Até as lascas da escada foram examinadas, com a polícia acreditando que o exame dessas provas levaria ao sequestrador. Eles mandaram um profissional ver quantos tipos diferentes de madeira foram usados, o padrão feito pelos furos dos pregos e se foi feito em ambiente interno ou externo. A polícia do estado de Nova Jersey ofereceu uma recompensa de $25 mil para quem tivesse qualquer informação sobre o caso. Em 4 de março de 1932, um homem chamado Gaston Mintz disse que ele seria de grande importância para recuperar o bebê.
já que ele poderia encontrar esses sequestradores porque ele foi abordado semanas antes do sequestro sobre a participação de um grande sequestro e ele alegou que seu amigo era o sequestrador da criança Lindenberg. No dia seguinte, Gaston disse que entrou em contato com o sequestrador e ele então convenceu Evelyn Walsh McLean, uma herdeira americana, a lhe entregar $100.000 para obter a criança porque o dinheiro do resgate havia dobrado. Evelyn obedeceu porque acreditava que ele realmente sabia onde a criança estava. Ela esperava o retorno da criança todos os dias, mas a criança nunca apareceu, até que ela finalmente pediu a Gaston seu dinheiro de volta. Mas ele se recusou, então ela foi até a polícia, deu seu nome ali, toda a sua identificação, e ele foi condenado a 15 anos de prisão. Então era só mais uma pessoa querendo ganhar um dinheiro em cima de uma tragédia. A notícia do sequestro se espalhou rapidamente pela cidade, até porque isso não era nada comum. Muitas pessoas foram até a casa da família Lindenberg e destruíram ali algumas evidências que poderiam ser importantes. Alguns coronéis também falaram com Charles e, ofereceram a ajuda ali no caso, dizendo que eles poderiam, conhecer alguém, conseguir reconhecer o sequestrador até então, porque eles acreditavam que quem escreveu a carta, o sequestrador, era nativo da língua alemã. Então, por isso que a carta tinha alguns erros na escrita. Em 6 de março, uma nova carta de resgate chegou pelo correio à casa da família Lindenberg. A carta foi carimbada em 4 de março, no Brooklyn. O resgate foi aumentado para 70 mil. Um pouco depois, uma terceira carta chegou para a família. A nota dizia que John Condon deveria ser o intermediário entre a família e os sequestradores, e solicitava uma notificação em um jornal de que a terceira carta foi recebida. As instruções especificavam o tamanho da caixa em que o dinheiro deveria estar e alertavam a família para não entrar em contato com a polícia. John Condon era uma personalidade bem conhecida do Bronx, um professor aposentado. O sequestrador entrou em contato com John e eles agendaram a troca em um cemitério da cidade. De acordo com Condon, o homem parecia estrangeiro e ele contou que seu nome também era John. Era marinheiro que pertencia a um grupo com mais de 3 homens e 2 mulheres. O bebê estava sendo mantido em um barco e estava ileso. Quando Condon expressou dúvidas de que John realmente tivesse o bebê, ele prometeu alguma prova. O sequestrador logo devolveria a roupa que o bebê usava na noite que desapareceu. Em 16 de março, Condon recebeu pelo correio a roupa do bebê e mais uma carta. Em 1º de abril, Condon recebeu uma carta dizendo que era a hora do resgate ser entregue. Ele deveria estar sozinho. O dinheiro foi colocado dentro de uma caixa de madeira para ser reconhecido mais tarde. Em 2 de abril, Condon recebeu um bilhete de um intermediário, um taxista desconhecido. Condon conheceu John e disse a ele que eles conseguiram levantar apenas $50 mil. O homem aceitou o dinheiro e deu a Condon um bilhete dizendo que a criança estava sob os cuidados de 2 mulheres inocentes. Em 12 de maio, um motorista de caminhão de entrega chamado Orlive Wilson e seu assistente William Allen pararam do lado de uma estrada a cerca de 7,2 quilômetros ao sul da casa dos Lindenberg, perto do vilarejo de Montrose. Quando Allen entrou em um bosque, ele encontrou o corpo de um bebê. Depois, o corpo foi identificado como de Charles Jr. e já estava no local há um bom tempo. Em junho de 1932, as autoridades começaram a suspeitar que o crime havia sido cometido por alguém que os Lindenberg conheciam. A suspeita recaiu sobre Violette Sharp, uma empregada que havia dado informações contraditórias sobre seu paradeiro na noite do sequestro. Foi relatado que ela parecia muito nervosa e desconfiada quando foi questionada. Ela se suicidou em 10 de junho de 1932, pouco antes de ser questionada pela 4ª vez. Seu álibi mais tarde foi confirmado e a polícia foi criticada. Condon também foi interrogado pela polícia e sua casa foi revistada, mas eles não encontraram nada. Charles Lindenberg ficou ao lado de Condon durante todo esse período. O caso permaneceu sem pistas por algum tempo. Em 18 de setembro de 1934, um caixa de banco em Manhattan notou um certificado de ouro de resgate. O número da placa de Nova York escrito na margem da nota permitiu que ela fosse rastreada de um posto de gasolina. O gerente do posto de gasolina havia anotado o número de licença porque seu cliente estava agindo suspeito e era possivelmente um falsificador.
A placa do carro pertencia a Bruno Richard Hauptmann, imigrante com antecedentes criminais na Alemanha. Quando Richard foi preso, ele carregava um único certificado de ouro de $20 e mais 14 mil do dinheiro do resgate também foram encontrados em sua garagem. Richard foi preso, interrogado e espancado pelo menos uma vez durante os dias seguintes. Ele afirmou que o dinheiro e outros itens foram deixados com ele por seu amigo e ex-sócio chamado Isidor Fisch. Isidor morreu em 29 de março de 1934, pouco depois de retornar à Alemanha. Richard afirmou que soube somente após a morte de Isidor que a caixa que foi deixada com ele continha uma quantia considerável de dinheiro. Ele guardou o dinheiro porque alegou que era uma dívida que os dois tinham. Richard negou qualquer conexão com o crime ou conhecimento de que o dinheiro de sua casa era do resgate. Quando a polícia revistou a casa de Richard, eles encontraram uma quantidade considerável de evidências adicionais que o ligavam ao crime. Um item era um caderno que continha um esboço da construção de uma escada semelhante à que foi encontrada na casa dos Lindenberg, em março de 1932. O número do telefone de John Condon, juntamente com seu endereço, foram descobertos escritos na parede de um armário da casa. A peça-chave de evidência foi uma seção de madeira. Foi descoberto no sótão da casa. Após ser examinada por um perito, verificou-se ser correspondente exata com a madeira utilizada na construção da escada encontrada no local do crime. Bruno Richard Hauptmann foi indiciado no Bronx, em 24 de setembro de 1934, por extorquir o resgate de 50 mil de Charles Lindenberg. 2 semanas depois, em 8 de outubro, ele foi indiciado em Nova Jersey pelo assassinato de Charles Augustus Lindenberg Jr. O julgamento de Richard começou e logo foi apelidado como o julgamento do século. As evidências contra ele incluíam 20 mil de dinheiro do resgate encontrado em sua garagem e depoimentos alegando que sua caligrafia eram semelhantes a encontradas nas notas. Apesar de não ter uma fonte de renda, Richard comprou um rádio de $400, que era muito dinheiro na época, e enviou sua esposa para uma viagem na Alemanha. Richard foi identificado como o homem a quem o dinheiro do resgate foi entregue. Outras testemunhas disseram que foi ele quem gastou alguns dos certificados de ouro de Lindenberg, que estavam na recompensa, e que ele foi visto na área da propriedade dos Lindenberg no dia do sequestro. Em sua defesa, Richard negou ser culpado, insistindo que a caixa com dinheiro foi deixada em sua garagem por um amigo. A defesa diz que a evidência contra Richard era inteiramente circunstancial, porque nenhuma testemunha confiável a viu colocado na cena do crime. Nem suas impressões digitais foram encontradas na escada, nas notas de resgate ou em qualquer lugar da casa, principalmente no quarto do bebê. Bruno Richard foi condenado e imediatamente sentenciado à morte. Ele tentou alguns recursos que foram negados. Richard, mais tarde, recusou confessar o crime e recusou uma oferta de última hora para comutar sua sentença de pena de morte para prisão perpétua em troca de uma confissão. Ele foi eletrocutado em 3 de abril de 1936. Após sua morte, alguns repórteres e investigadores independentes fizeram inúmeras perguntas sobre a forma como a investigação foi conduzida, incluindo adulterações de testemunhas e evidências plantadas. 2 vezes na década de 80, Anna Hauptmann, a esposa de Richard, processou o estado de Nova York pela execução injusta de seu marido. Os processos foram arquivados devido à imunidade do Ministério Público e porque o prazo de prescrição havia expirado. Ela continuou lutando para limpar o nome do seu marido até sua morte, aos 95 anos, em 1999. Vários livros afirmam a inocência de Richard, geralmente destacando o trabalho policial inadequado na cena do crime, a ineficácia dos advogados de Richard e as fraquezas das testemunhas e evidências físicas. Muitas das provas, como a origem da escada e o depoimento de muitas das testemunhas, foram questionados. De acordo com o autor Lloyd Gardner, um especialista em impressões digitais, aplicou o processo de impressão digital de nitrato de prata na escada e não encontrou as impressões digitais de Richard, mesmo em lugares que o fabricante da escada deveria ter tocado. Outra teoria que a gente tem nesse caso, dizendo que o Richard é inocente, é que alguma coisa aconteceu naquela noite, o Charles, o pai, estava brincando com o seu bebê e por algum motivo ele derrubou a criança pela janela, a criança acabou morrendo, ele ficou desesperado e escondeu a criança naquela floresta que depois foi encontrada e inventou toda essa história colocando a culpa no Richard, porque ele sabia que o Richard era uma pessoa
que não tinha tanto dinheiro quanto ele, então seria mais fácil incriminar uma outra pessoa do que ele contar a verdade do que realmente aconteceu. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que a gente tem muitas evidências que ligam o Richard à cena do crime, também que ele construiu a escada, que ele sequestrou o bebê e deu tudo errado. É claro que a gente não sabe o que aconteceu, por que o bebê morreu, se essa era a intenção dele ou se foi um acidente. Mas acho que fica muito claro, né, todas as evidências. Tem a parte da esposa que tentou fazer de tudo ali para que, mesmo após a morte dele, ele fosse considerado inocente, mas isso não foi para frente. Tem algumas teorias também, mas segundo a justiça, o Richard foi o responsável por esse crime. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.